Dando continuidade à aula 2 do módulo 1, nós vamos falar sobre navegação e ferramentas essenciais, explorando a área de trabalho, o gerenciador de arquivos e também o painel de controle. Nós vamos falar também do uso eficiente de navegadores e explorando um pouco mais os protocolos de e-mail. Então, aqui nesse primeiro slide da aula 2 do módulo 1, nós temos aí o painel de controle, que é o caminho mais fácil para você resolver algum tipo de problema. Então temos aqui do lado esquerdo a possibilidade de acessar o antivírus, acessar a parte de rede, a parte de hardware, onde você instala drives ou atualiza, programas você pode desinstalar ou instalar, tudo que você faz, tudo que você fez em relação a programas. A parte de usuários, onde você cria senhas, determina acessos à sua máquina ou algum tipo de licença como administrador para fazer algum tipo de instalação específica. Aqui do lado esquerdo nós temos a área do usuário, né? Então, quando você sai lá daquele sistema que eu mostrei, aquela raiz do root, você não mexe ali, que é a parte do desenvolvedor, você fica na sua parte home, que seria essa área gráfica criada para o usuário comum, né? Para aquela pessoa que não vai mexer no sistema avançado do computador, e sim vai mexer só naquilo que corresponde ao que ela precisa trabalhar. Então é criado nessa área toda uma estrutura facility, uma estrutura em que você possa entender aonde você está e o que você pode fazer na manipulação dos seus arquivos, né? Um exemplo aqui do lado esquerdo nós temos a pasta download, nós temos a pasta documento, música, fotos e vídeos. Para você entender um pouco mais de arquivos, né? O que é um arquivo de vídeo, como identificar, de foto, não só abrindo o arquivo, óbvio que a gente consegue identificar abrindo o arquivo, mas tem arquivos que a gente não compreende como abre, porque no nosso computador não tem aquele tal do plugin que é correspondente a uma ferramenta que auxilia a abrir esse arquivo. Então, no próximo slide eu vou mostrar tipos de arquivos que nós temos no computador e que podem ser abertos ou não, dependendo da situação em que esteja o nosso sistema operacional atualizado e com todas as aplicações que a gente precisa para utilizar esses arquivos, e também uma forma útil e ágil de guardar eles nos lugares corretos, né, ou correspondentes. Aqui nós temos alguns arquivos, né, são centenas, milhares de pontos, ponto alguma coisa, né? Então todo arquivo começa com um ponto alguma coisa, que corresponde ao formato, à formatação, ao protocolo, à numeração, ao tipo e ao caminho deste arquivo. Então vamos lá. Pegar como exemplo um arquivo aqui que eu acho que é comum para todo mundo, tem um vermelhinho aqui no meio chamado PDF. Pegando um exemplo aqui de um arquivo mais comum do nosso dia a dia, que nós possivelmente já interagimos com ele, é o .jpeg, aqui à esquerda em azul, que é um dos arquivos de imagem, né, de foto. O .doc pode ser um arquivo aberto dentro daquele pacote Office,
como o Word e o LibreOffice, né, um documento de texto. O ponto .mp3. Aí mais um exemplo aí, o ponto .mp3, né, um arquivo de áudio, um arquivo de música comprimido aí nas suas várias derivações. Ao lado do MP3 nós temos o ponto .avi, que é um exemplo de um arquivo de vídeo, ou até mesmo o mais comum, né, aqui à esquerda em azul, o ponto .mp4. Então são arquivos de vídeo, de áudio, de documentos, né, o tabela famoso Excel, né, o ponto .xls, enfim, o ponto .html, né, que é um arquivo de página de internet, né, então você clicando nele e tendo um navegador qualquer, você chama esse navegador como o responsável de abrir esse arquivo, e essa tela se expande mostrando aquela página de site que foi feita de alguma maneira, simples ou não, mas ele precisa abrir essa página, né? O navegador é responsável por abrir esse tipo de arquivo também, .html. E aí temos outros e outros e outros, e cada um da sua função e da sua natureza dentro do sistema operacional. Continuando a falar desses arquivos, né, de vários tipos e situações, eles precisam ser guardados, né, de forma ordenada dentro das suas pastas e locais correspondentes, né? Então nós vimos lá a pasta download, a pasta vídeo, música, documentos, enfim. Então já temos uma noção do que fazer com esses arquivos e em que pastas colocar de maneira organizada. Lembrando que daqui da esquerda para a direita nós temos aí 3 pastas, e aí dessas 3 pastas vão se originando outras pastas que são chamadas de subpasta. Então, dentro de uma pasta você pode criar várias derivações de várias outras subpastas, e assim organizando de maneira mais concisa todos os seus arquivos. Mais um exemplo aí do lado esquerdo da tela, mostrando aí um caminho bem fácil aí da pasta de usuário, né, que é música, foto e vídeo, né, mostrando para você aonde você pode colocar os seus arquivos se você não quiser deixar solto no computador e depois ficar tentando lembrar o nome e buscar na barra de pesquisa. Então fica mais fácil se a gente organiza o tipo de arquivo com o tipo de pasta. A casa do seu computador. Vamos começar explorando os locais principais do seu computador. Falando da sua área de trabalho, né, pense que é a sua mesa de trabalho. Então imagine que você tem todos os seus objetos e materiais de trabalho espalhados de uma maneira que quando você precisar de um acesso rápido, você vai perder tempo procurando. Então tomar cuidado com isso, né? A área de trabalho ela é muito importante para a gente se organizar, e não como fazem, né, no dia a dia, né? Jogando arquivo para todo lado. Quando você liga o computador e tem aquela poluição visual e você não acha o que você precisa de maneira rápida. Já o gerenciador de arquivos é praticamente a mesma coisa, só que em vez de ser uma mesa, pense nele como uma estante, né, de arquivos, né? Então ele tem lá os seus livros do tema X, os livros do tema Y e assim por diante. Se você misturar os temas e os livros, quando você procurar também, mesmo que você ou eu, né, saiba da sua ordem, da sua memória que está boa, você não está assim ainda organizado. Já o painel de controle, imagine o painel de controle como uma caixa de ferramentas, né? Então, a mesma coisa. Você abre a caixa de ferramentas para pegar uma chave simples, e aí ela está debaixo de todos os outros, de todas as outras ferramentas maiores, e você acaba não achando
ou demorando para achar, para ter acesso a essa única ferramenta mais simples que você quer, uma chave de fenda, mas ela está debaixo de todo o material da caixa e isso você vai perder tempo ou vai acabar não achando. O painel de controle, ele é uma ferramenta também organizada, ele te ajuda a chegar nos lugares onde você quer, mas você tem que saber ir pelo caminho certo, explorando sempre certo os caminhos que você tem que chegar. Temos essa tela de e-mail, como exemplo aqui do Gmail, onde é um e-mail, digamos, estranho, né? Deixei a tela meio trêmula, é em inglês. Imagine você abrindo esse e-mail na sua caixa de e-mail e ele vindo nessa formatação, com essa tela, com esse fundo. Isso é de desconfiar, só que se você não tem um entendimento, não sabe reconhecer o que é uma coisa original ou perigosa, você simplesmente abre e clica onde você acha que deve fazer, mas você tem conhecimento do que significa, se é um vírus, se é um remetente original ou não. Falando do gerenciador de arquivos, né, vídeos, músicas e documentos, nós temos aqui uma tabela simplificada, né, dos arquivos e uma pequena descrição aqui do lado direito dos arquivos de imagem, JPEG, o MP3, o MP4, o TXT e o PDF. Então o PDF aqui embaixo preserva o layout da formatação usado para contratos, apostilas e documentos oficiais, né? O PDF é um tipo de arquivo mais comum e utilizado na formatação de contratos, né? Não é feito exatamente dentro do pacote Office com o Word e de uma maneira aberta. Então ele é um tipo de documento, de arquivo que faz essa formatação do documento mais séria, mais concisa, permitindo até uma assinatura digital e também uma criptografia dentro desse arquivo quando ele é movimentado entre duas pontas, né? Um assina, o outro devolve esse mesmo documento assinado. Esse documento é assinado mais uma vez ou mais duas vezes e é enviado para o seu próprio remetente. Enfim, é um arquivo muito importante aí do nosso dia a dia, o PDF. Falando dos outros arquivos, né, o MP3 é um arquivo de áudio, né, compactado, né, usado para gravações e edições e o tocar música, né, digamos assim. Temos o MP4, né, mais áudio, então vídeo mais áudio é o embedado, que nós vamos ver mais para frente, que é aquela formatação básica de um vídeo feito com uma facilidade maior para os programas de podcast e tudo que é feito hoje no YouTube, por exemplo. E o famoso TXT é o arquivo o chamado bloco de notas, são as anotações que nós fazemos sem precisar exatamente de um pacote Office. Só escrevendo o bloco de notas no pesquisar do Windows, esse aplicativo nativo, ele já serve para você fazer anotações. E aqui vai mais dicas para a gente ir mantendo a organização dos nossos arquivos, do nosso computador em si. Organizando arquivos e pastas, né? Crie pastas para cada tipo de arquivo, por exemplo, trabalho, estudo, fotos. Além daquelas que são nativas do sistema, nós podemos criar e devemos criar as nossas pastas. Dentre essas pastas, crie subpastas, como eu já havia dito anteriormente, né? Que pode ser mais específico. Isso evita a bagunça na área de trabalho e facilita na hora de encontrar o que você precisa.
E a questão da nomenclatura inteligente, né? Dê nomes claros aos seus arquivos e pastas. Em vez de documento 1, use algo como relatório vendas. Acredito que o uso de e-mails mais comuns hoje em dia são de duas categorias ou de duas empresas, né? O do Google, que seria o Gmail, e o Hotmail, que seria da Microsoft, ou Outlook. O Hotmail, ele mudou de nome, enfim, ganhou um nome novo e continuou com o velho. Então, eu, por exemplo, tenho o Hotmail há muitos anos. Só que ele também pode ser chamado de Outlook. É mais utilizado dentro de empresas. Vamos falar um pouquinho do envio de e-mails baseado nos protocolos. Então, quando você envia um e-mail, o protocolo principal, o mais usado para transferir as suas mensagens, ele se chama SMTP, né? É um dispositivo para o seu servidor. Então, ou seja, toda empresa tem o servidor dela próprio, que capta os seus e-mails e faz a distribuição deles para o seu remetente. Nós temos a porta 465, né, recomendada, segura, utiliza a criptografia TLS, né, que implica desde o início da conexão, oferecendo maior proteção. Então são protocolos básicos e essenciais para que a gente possa se comunicar via e-mail. Né? Para quem não sabe, todo esse processo de protocolo e segurança ele existe em toda a nossa comunicação digital. Esses daqui, no caso, são os protocolos implícitos, né? Que utilizados exatamente com os e-mails também, além de outras aplicações. Portanto, a porta 587, né, é um padrão moderno, ela é nova, não tão nova assim, mas ela é recente. É uma porta oficial para a submissão de mensagens, geralmente usando uma criptografia Star TTLS, que é um novo tipo agregado de protocolo. A porta 25, né, uma porta histórica aí para transferência entre servidores. Hoje ela é bloqueada para os usuários domésticos, ela é usada mais entre empresas e servidores online. Então aqui no exemplo de recebimento de e-mail, para baixar ou sincronizar mensagens, utiliza-se dois protocolos principais. E aí esse protocolo IMAP, ele tem portas de entrada e saída. Todos os protocolos, independente do nome e do número, aliás, do nome, eles têm portas e essas portas têm números. Então, no caso do IMAP, a porta 993 é a porta segura padrão, né, com criptografia SSL/TLS. Falando da porta 143, né, 143, porta padrão sem criptografia. Essa porta ela não é recomendada. Ah, mas por que ela existe? Ela já existia um dia e ela foi modificada, os seus parâmetros. Então ela deixou de ser importante e outra foi posta no lugar. Só que ela ainda existe, porque não é um protocolo que dá para apagar do dia para a noite. Porque muitos equipamentos, mesmo sem a internet, eles ainda utilizam esse tipo de porta de saída pelo fato do equipamento não ser atualizado. O protocolo POP3, né, é o download para um único dispositivo. Né, geralmente baixa as mensagens para o computador e as remove do servidor. Ou seja, ele é um protocolo rápido de bate e volta, porém ele não deixa rastro em outro lugar. Ele passa pelo servidor, chega até você, né? Então ele passa pela empresa lá, chega até o seu computador, mas não fica um rastro dele lá na empresa, uma cópia. E esse protocolo POP3, ele é utilizado pela porta 995, né, que é uma porta padrão do POP3 com criptografia.
e a porta 110, porta padrão sem criptografia. Então nós podemos dizer, não com muita segurança, mas podemos dizer que essas duas portas sem a criptografia, elas são utilizadas, mas de outras maneiras, em redes específicas, locais, que máquina conversa com máquina, enviando as suas mensagens uma para a outra, mas de uma forma que não precise utilizar também a internet para isso. Um resumo aqui de configuração, né, de 2026 dos protocolos SMTP, né, que envia as mensagens de e-mail, e tem as suas portas 465 ou 587. O IMAP, que recebe pela porta 993, e o POP3, que recebe pela porta 995. E temos aqui os não criptografados, que são a porta 25, 143 e 110. Não significa que não podem ser usados. Significa que esse é o padrão desses protocolos, que são menos utilizados hoje em dia. Chegamos ao fim da aula 2 do módulo 1 e vamos para a próxima aula.